Olá, amigos, ouvintes e internautas! Chegamos! Começa agora o Quarto Elemento, aqui na Rádio Exclusiva FM 97,9. Sou Aníbal Teixeira e vamos estar com você, ouvinte, junto com mais alguns elementos, um deles, o Homem da Turminha. Oi, Fábio! Boa noite, turminha! Mais uma vez aqui na Exclusiva FM, graças a Deus, né, Aníbal? Isso aí! 14º programa, hein? Dia 5 de dezembro e acabou o ano de Jingle Bell pra vocês. Regis já deu a primeira Exatamente. parcela do 13º pra nós. Né? Você já tem uns bicos de Papai Noel que eu já tô sabendo. Opa, já, Começa é na isso semana aí. que vem, Claro. né? Eu posso não sentar na poltrona, mas carregar o saco eu Você carrego. faz isso. Né? Opa! Vamos que vamos. Boa noite, Edmir. Boa noite, pessoal. Boa noite, Aníbal. Boa noite, Fábio. Nós aqui no nosso 14º programa. Achamos que não ia chegar no segundo, né? Então estamos prosperando. Edmir, presente. Pessoal, vamos participar aí da nossa live. Vamos discutir o nosso assunto de hoje. Para variar, um assunto bacana e polêmico. Vamos tirar aí de uma forma descontraída para que a coisa possa agregar e... Não sei se a gente vai conseguir chegar a algum consenso hoje, né? Mas vamos ver que consegue fazer isso. E aí, Regis, tudo bem por aí? Regis tá meio triste. E também não é por acaso, né, Aníbal? Os últimos acidentes que tivemos aí. Exatamente. Uma tragédia aí na semana passada. E, gente, amigos, né? De amigos, né? É triste. Diz que eram pilotos de gabarito, né? Exatamente. Que realmente vai saber o que aconteceu. Eu até questionando com um deles, até que é piloto e tudo mais, falou, não sei, eu desconfio ou é algum problema de tempo, né? Alguma rajada de vento, ou não sei se na hora estava chovendo, sei lá o que aconteceu. Ou é realmente máquina, porque diz que os caras eram muito bons. E ainda ontem teve um outro acidente, né, em Miami, com uma outra aeronave também, né? Acabei vendo. Mas vamos seguindo, Aníbal. Então bora. O que temos para hoje? Fora você. Tema? Fora você, o que nós temos para hoje? Opa, hoje nós temos o que esperar em 2019. O brasileiro aguarda com expectativa a virada do ano, pois junto com o dia 1º de janeiro vem uma mudança de cenário político para lá de especial, sendo que a maior delas não está só atrelada a um novo representante nacional, mas sim acredita-se que este novo ano traga comoção nacional em relação à honestidade, pessoal. A maioria dos brasileiros acreditam, mais do que uma mudança no Código Tributário, uma reforma na Previdência e a urgência de tirar o sistema de saúde da UTI, que reerguer a dignidade tanto de seus representantes como dos sistemas é prioridade para 2019. Nós, elementos, não só torcemos como acreditamos que venha 2019 sem corrupção. Salve, aleluia, salve. Adeus. Salve, aleluia, salve. Tomara, né, gente? Com certeza, É cara. verdade, Aníbal. Há menos de 30 dias do final do ano, empreendedores e executivos se perguntam: o que será do Brasil em 2019? O ambiente para negócios vai melhorar? O país vai retomar o caminho do crescimento sustentável? Chegando no final de 2018, a realidade é que o crescimento deverá ficar entre 1 a 1,5, frustrando as previsões do início do ano. Mas eu acho que vem melhoras aí, Edmir. Eu não sei, Fábio. O que eu tenho a dizer aqui é o seguinte, que realmente existe aí um ambiente, um cenário favorável para 2019. A gente vê aí que realmente a questão da repercussão das eleições teve ali um momento de ânimo aí, né, nessas projeções. Mas é como você disse, cara, as projeções elas são divergentes, os especialistas ainda estão um pende para um lado, outro pende para o outro. Então eu tô naquela pegada, né? O que vai acontecer no próximo ano? A gente vai ter aí mais do mesmo ou realmente a gente vai ter alguma coisa, alguma mudança significativa que melhore aí nosso país? E realmente... Se correr o bicho pega?
Espero que não, cara. Eu espero que realmente a gente tenha aí fôlego aí pra poder Não tem melhorar Mato Grosso. Se comer o bicho pega. melhorar 2019. Come. Então É essa dureza. pegada, cara. Então não sei. Vamos lá. Olha, tudo leva a crer que se quiserem, como sempre, né? Mas enfim, acho que com não só o representante geral, mas só a bancada, a corja, ter mudado bastante, eu acho que hoje é um Mas sabe o que eu- momento diferente, né? Porque às vezes você troca um ou outro, mas as bancadas ainda são fortes daqueles partidos, os mesmos, né? Muda-se as moscas, mas A preocupação fica é ali. exatamente essa, né, Aníbal? O que acontece? Realmente, houve uma renovação de 40% aí na bancada, no geral. Dos dois, né? É. Tanto do Senado como Exatamente, do Congresso. no geral, né? Mas você viu as últimas movimentações deles, cara? Os caras aprovaram o projeto do aumento do judiciário. Porque eles são legais? Não é, cara. Eles estão pensando o que vai acontecer com eles o ano que vem, que eles estão sem imunidade. Então, eles estão querendo meio que abrandar o caminho deles. Existe aí uma regulamentação em relação às estatais que você não pode colocar pessoas que não sejam do... Não são as estatais. Agora fugiu agora que a memória. O que você está falando? Mas o que acontece? Privatizações? Não são as privatizações, a questão dos cargos, indicações dos cargos, tá? Tá. Tem que ser opções políticas. E eles estão fazendo uma movimentação com uma alteração da regulamentação para que pessoas que não são que não estejam aí no fórum político também possam ser nomeados para esses cargos. Ou seja, estão procurando cabides de emprego, cara. Então, realmente, como você falou, as moscas não estão lá ou realmente elas estão de uma forma diferente, né? Não, mas eu acredito, Edmir, que assim, só o fato deles estarem se incomodando é sinal que eles mesmos estão sentindo que realmente Que o ninguém quer bicho mais vai eles pegar. lá, exatamente. Ok, que é lógico, é natural e isso vai acontecer. Eles não vão também largar o bem bom assim de graça, né? Lógico que esses últimos 20 dias, aí eu não sei quando eles entram em recesso e tudo mais, eles vão tentar fazer de tudo. Aí é desespero do navio. Desespero. Nisso, o copo meio cheio, não meio vazio. Porque se eles tivessem a certeza de que as coisas iriam se manter no mesmo patamar, eles não precisariam estar correndo tanto em defesa dos tais privilégios, né? Exatamente. Tá? Então, só pra gente fazer um preview aqui, eu peguei aqui algumas informações da XP Investimento em relação ao fechamento agora de novembro, que é o que começa a dar, balizar aí o que vai acontecer em 2019, né? Então a gente já tem ali um índice Bovespa que chegou a 90 mil pontos, que é, vamos dizer assim, um recorde histórico, né? O pessoal fazia projeções que isso aconteceria de acordo com quem fosse eleito, e realmente a coisa parece que está se concretizando. Então isso é um índice, né, de crescimento que pode ser projetado para 2019. Realmente o mercado está otimista com as mudanças que estão sendo feitas e tudo mais. A questão do petróleo que caiu, né, está no menor dos patamares do ano, né, e a Petrobras está ali na corda bamba de novo, né, vamos dizer assim, com essa situação. Apesar que vai ter uma reunião da OPEP, né, que eu acho que eles vão cortar ali a produção de petróleo, talvez o valor suba novamente, né. E aí, assim, são alguns pontos ali que indicam que talvez 2019 seja um ano de progresso, né? Não, mesmo, mas eu acho que assim, isso não tem que ser reflexo para um ano todo, tá? Nem para uma virada. Primeiro que eu acho que toda virada de ano cria-se aquela expectativa, principalmente em cima do dólar e tudo mais. Segundo, mudança do governo. Terceiro, uma pessoa muito mais bem vista internacionalmente do que o concorrente. Então todo esse aquecimento,
eu também fico um pouco com o pé atrás no sentido de não ser aquela bolha de especulação. Seria um que depois é otimismo, lógico. né? Isso, aquele oba-oba, puxa, mudou o governo, que legal, vai tudo. Mas é lógico, vai dar o pico e depois vai se assentar. Eu acho que o que mais é bacana, e eu enxergo e quero acreditar nessa linha de pensamento, é que assim, eu acho que a Bolsa vai ser um mercado fantástico para você surfar o ano que vem. Não com os números agora do fechamento Exatamente, de novembro, né? porque eu acho que, volto a dizer, realmente é muito oba-oba ainda. Primeiro a gente tem que ver a poeira especulação, né? sentar e depois entender. Acredito também que, assim, essa mudança não é da meia-noite do dia 31 de dezembro pro dia 1º, que é varinha de condão. Eu acho que o governo que vai entrar por aí, independente da boa vontade, independente da rigidez, do pulso, de tudo que falam por aí, tudo, ele vai ter grandes problemas pela frente, porque assim, tá complicadíssimo. Gente, nós temos pessoas aí dos órgãos estatais sem previsão de 13º, com salários atrasados. Oxalá se fosse só o 13º que estava atrasado, Não, entendeu? e aí Tem você- prefeituras, e você não fala, não, é uma prefeitura de uma cidadezinha, Aníbal. Não, prefeituras de grandes capitais extremamente comprometidas, que já não sabem como vai lidar com o 10º. Então, ele não vai pegar um ano fácil, tem que ter realmente muita boa vontade. Mas aí não parte só da boa vontade. Nossa, né? Depende da boa vontade deles e também realizar aquilo que eles se propõem a fazer. Exatamente. A questão, cara, quando você tá num país, a gente tá aí quantos anos de Lava Jato? 3, 4 anos. E de repente os caras prendem um governador em exercício, cara. A gente entrou pro Guinness, né? Sabem disso, né? Um governador em exercício, governador do Rio, preso, tá por corrupção, que, vai exatamente no que você tá falando. Tá? Não se espante, pequeno gafanhoto. Isso é só a pontinha do iceberg. Exatamente, cara. O Rio, a situação está que por tá. vir. O Rio, a situação que está. O pessoal sem receber, falando sem parcelar 13º em 12 vezes. E você vê o governador sendo preso, que continua a corrupção, cara. Bombeiros aposentados indo nos quartéis para poder comer, gente. Eu sou da opinião, eu defendo que corrupção, quando o cara é preso por corrupção, ele é condenado, como a gente tem várias pessoas condenadas por corrupção, isso deveria ser entrar na categoria, cara, de crimes hediondos. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas deixaram de ter saúde, deixaram de ter educação, deixaram de ter um futuro, tá? Por causa que o cara roubou. O cara tirou da educação, o cara tirou da saúde, o cara tirou da segurança. Quantas pessoas morreram por causa disso? Mas O cara só não puxou o É gatilho. o caminho, né? Você vê que nós estamos vendo um cenário que nunca se viu antes na história política do país. Sim. Está acontecendo, né? E nós tivemos um ano também, né, Aníbal? Você vê, nós tivemos Copa do Mundo, né? Eleições. Queira ou não, isso atrapalha a economia do país. E muito. Atrapalha bastante. Agora, o que você falou, Edmir, tá certo. Se o governo tiver um pouco de boa vontade de fazer o que tem que ser feito realmente, e na minha opinião, ele tem que, se for ágil e eficiente, principalmente na reforma da Previdência, isso tem que acontecer. Eu acredito Não tem como não ser. Não tem como não ser, a verdade é essa. Por isso não que eu tem como falo não que ser. ele também vai pegar umas pedreiras, vai porque pegar, realmente claro. não dá mais pra empurrar com a barriga. Exatamente. Porque se você for olhar por esse lado do saque, Tá? o saqueamento público, é como numa empresa. Depois que é lógico que uma empresa é roubada, que chegam, que limpam os cofres, aquela empresa, para retomar o seu crescimento, para retomar todo o bom andar dela, leva tempo. Você pode até prender os caras, pode até aparecer alguma coisa no meio aí do caminho, sobrou algum dinheiro e tudo mais, mas enfim, as coisas não ficam do mesmo jeito. Elas levam um tempo para reestruturar. E eu acho que até dia 31 de dezembro nós não estamos longe de sofrermos esses saques. Infelizmente. Não, mas a gente tá há 4 anos, a gente tem consciência que está sendo roubado e continua sendo roubado. Os políticos não pararam, cara. Não, mas eles também, muita coisa, não.
É que é lógico. Aí entra um monte de quesitos aí. A justiça não vou dizer que é vagarosa, mas a justiça também tem que ser muito bem lastrada, amarrada. Por quê? Porque senão, o cara no primeiro habeas corpus lá do cara, o cara sai fora. Mas é o que tá acontecendo. Então, tudo isso é muito bem amarrado, porque, gente, eles, além de tudo, eles têm a paixão, que nem diz que o próprio Pezão, diz que ainda virou e a polícia aguardou ele acabar de tomar café, né? Não foi um cara que, assim, a polícia chegou, passou a mão pelos colarinhos e saiu arrastando, como tinha que ser, num país sério e tudo. Primeiro que num país sério, eu acho que o cara mesmo, olhando o que ele fez, o que ele matou, o que ele sangrou de famílias cariocas. E, gente, nós estamos falando do Rio, mas, putz, se for tirar aí para muitos estados, para muitos estados. Então, eu acho que, assim, o cara ainda se comporta de maneira que, assim, ele, na cabeça desses caras, eles ainda saem vitoriosos. Porque o certo, mais do que pôr um cara desse atrás das grades, era o seguinte, meu amigo, teus bens viraram propriedade pública. Acabou. Porque, vamos dizer, tem alguns políticos aí que estão presos com 70, com 80, mas deixaram as próximas 3 gerações dele bacanérrimas. Aníbal, se a gente for levar nessa pegada, vamos falar do Maluf? Olha aí. O cara tava viajando, passeando por tudo quanto é canto do Brasil, porque pra fora do Brasil ele não pode sair, mas aqui dentro ele tava passeando por tudo quanto é canto. No dia que foi preso, no dia seguinte ele tava andando de muleta. De repente o cara surtou e não pode mais nem andar. Tá preso em regime fechado, domiciliar, ok? Tá vendendo a adega dele de vinhos, cara. Se você pegar ali a quantidade de garrafas e o valor que está sendo vendido parte da adega dele, em uma média de 17 mil reais cada garrafa de vinho, cara. De onde que saiu esse dinheiro? Então vamos voltar aqui para falar. Você tem que analisar, Edmir, é o seguinte. O Paulo Maluf, ele construiu a ponte aérea Rio-São Paulo, né, cara? Então a adega está explicada aí. Então, né? Verdade, cara. É verdade, cara. É verdade. Mas você sabe que eu tava acompanhando No meu governo! Alguns economistas aí. E não podia ser diferente. Há um otimismo por parte da nação brasileira, uma grande parte da nação brasileira. Mas a retomada do crescimento, os economistas dizem o seguinte, que se o governo realmente fizer a lição de casa, partindo pela reforma previdenciária e colocando a agenda em dia, eles estimam um crescimento de 3% do PIB ou mais. O que é uma boa notícia, Edmir, porque 3% do PIB você começa a reduzir o nível de desemprego, né? E você começa a fomentar novos empresários no setor também. E olha só que interessante que eu vi aqui, ó. Com tudo que nós passamos no Brasil, né? Essas tempestades todas, pequenas e médias empresas foram as que mais cresceram no Brasil e tendem a crescer ainda em 2019. Olha que interessante. Você vê? Com tudo, né? E aí você fala, você sabe, cara... A próxima vez que ele passar em frente à câmera aqui, eu vou arrancar a cabeça dele. Não começa. A gente vem armado aqui. Olha, você não conhece pelo Facebook, entendeu? Isso. Tem um cara que já começa pelo nome dele, que é Fábio. Exatamente. Ele se inscreveu num concurso de Miss, então ele fica treinando, desfilando. Ele vai fazer desfile aqui pra nós, hein? É isso aí, Fabião. Então você vê, Nico, com tudo esses percalços aí da economia, as pequenas e médias empresas tiveram um crescimento em 2000 e tendem a crescer agora em 2019. Você vê que interessante isso? Não, o próprio Edmir começa o dia falando que 2018 ainda se trabalha na casa de 1,5, né? 1,5 de crescimento. Sim. Quer dizer, um país saqueado. Você falou mesmo da Copa do Mundo. Gente, a Copa do Mundo foi uma vergonha. Crescimento de 1,76. Sabe? Por isso que eu falo, olha, nós estamos falando da Copa do Mundo, os caras estão sendo presos depois de 5 anos. Já teve mais uma Copa do Mundo. Sim. Os estádios já estão com o mato na altura da gente. E, putz...
Mas eu acredito que 2019, que nem a economia brasileira apresenta sinais de recuperação, principalmente acredita-se em chegar quase nos 3 pontos percentuais de crescimento, 2,9. Então, realmente, é aquela história que eu ouço falar, sabe? Que assim, se não existisse a política no meio dos negócios, o Brasil ia ser uma potência. Porque esse ano nós ficamos estagnados, não tanto pela vergonha do que foi roubado, porque isso está sendo roubado há 10, há 20, há 500 anos, né? Exatamente. Entendeu? Exatamente. O problema não é insegurança, me fugiu. O você não saber o que tá rolando, o que vai rolar. Vai rolar. Presidente vai acabar no seu mandato? Não sei. Acho que ele vai ser presidente do Senado, presidente daqui. Gente, uma discussão eterna e todo mundo com medo. E o cara de fora, pior ainda. Quem vai investir num país desse, E olha, gente? e o que você tá falando, Aníbal? A Cris Borges pergunta o seguinte: vocês entendem que a economia, vocês entendem que a mudança de governo inibe os investimentos no nosso país para os novos negócios? Você acabou de falar. Ao contrário, né? Eu acho. Dependendo Eu de acho ao quem contrário. ganhasse, corria-se o risco. Corria-se o O risco. PIB mesmo nosso vai fechar 2018 a 1,36. A expectativa já para 2019 é 2,5. Gente, não adianta a gente esconder, mas realmente o mundo é capitalista. É só enxergar a Venezuela o que está acontecendo. O que nós estamos recebendo de refugiados. A Europa, os Estados Unidos. Então, assim, não adianta. Ainda se vive de economia. Mas, por exemplo, você pega aqui alguns informes que nem do Santander. O que eles colocam? Que realmente em 2019, por exemplo, você vai ter uma inflação baixa. A tendência é ter uma inflação ainda estável e baixa. Por causa da recessão? Mas exatamente, qual que é o custo disso? Exatamente isso. Alto desemprego, baixo investimento, então se mantém a inflação estável. Então, na realidade, é meio que só um jogo de trocar números ali, né? Um pouco de enfeite. Mas tem algumas pessoal aqui na live aqui, gente, vamos só dar uma passada aqui para também falar que o pessoal tá postando Nossa, aí, aqui. Edmir. Então vamos lá, Rafael Tubarão, até a gasolina já baixou. O Neto Monteiro aqui concorda com você, Aníbal. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí tem aqui o Ronaldo, a Sandra Couto, o Neto Monteiro, a Ilaíse dos Santos, o Alberto da Silva, o Beto Almeida, Fernando Santos, o Jair Falcão. Legal, E aí pessoal. tem muita gente aqui. Vamos ver o que o pessoal Se tá você falando. concorda ou sem corda, É, coloque sua opinião. claro, e exatamente. como Aqui o você Ronaldo, mesmo coloca aí, pede para o pessoal compartilhar, não é o isso? Ronaldo Opa, Branco, exatamente. o Ronaldo Branco aqui a opinião dele que uma vez condenado por corrupção, nunca mais ter o direito de exercer um cargo público e ponto. É isso aí. Concordo com ele, cara. E Bacana. ponto mesmo, né? Concordo Bacana. com ele. Ponto Mas mesmo. aí aquela situação, você vê que nem o Lewandowski aí tá tentando criar aí uma jurisprudência de novo para que o cara possa recorrer em liberdade até a 1000ª instância. Porque hoje o cara tá condenado em segunda instância e Cara. vai pra cadeia. Aí o Gilmar Mendes já soltou alguns dessa condição. E se ele gera uma jurisprudência para isso, cara, aí vai todo mundo pra rua, cara. 2 presidentes impeachmentados. Os 2 tiveram oportunidade de novo de serem candidatos. Um ganhou. Você viu? O outro, a outra Você vê como é que dançou tá. porque ela é. focou na meta. Você vê como é que tá a situação não do deu nosso. pra dobrar a meta dos votos, A ela meta dos perdeu. 20%, que não é os 20%, é 20% dos 20%, que dá quase 20%. Isso. Exatamente. Mais ou menos isso. Isso, e ela calculou isso, ela falou, vai dar pra eu ser senadora. E aquela situação, né? E não deu. Se a gente for pegar essa linha também meu, infelizmente, colocar essa linha de conduta que você está colocando no Rio, os últimos 5 governadores, 4 estão presos, cara. Estão presos ou foram presos. Não, gente. É piada, não é? A gente sabe, a gente brinca da rivalidade do paulista e do carioca, mas a gente sabe das belezas naturais que tem o Rio e tudo mais. E é injusto pro carioca estar passando pelo que ele está passando. Porque às vezes você vira e fala, não, o povo tem o governo que merece e tudo mais. Mas, gente,
Ninguém vota numa pessoa, por mais partidária que seja, pra ser saqueada, pra não ter um esparadrapo, uma aspirina dentro de um hospital, gente. Os caras não tiveram a mínima vergonha. Não. Olha, no Deus. Japão, por bem menos, o cara mete um tiro na cabeça. Não, Por muito bem menos, né? diga-se de no passagem. Japão, o pessoal, quando é pego por corrupção, se vai preso ou se suicida, né? Regis é um homem que anda pelo Japão. Exatamente. Caminha junto ao imperador e Aliás, tudo mais. morou muito tempo, né? Ah, sim. Tinha lá, ele tinha o seu kimono. O imperador só se curva para os professores e para o Regis. Ah, o Regis também? Claro. Que é um professor, é um mito. Quase É um isso, mito oriental. Exatamente. O Rildo Soares mandou um olá. Opa, estamos aqui em Piracicaba, Vila Opa, Cristina. Estamos Rildo. ligados aí. Legal, Cristina. Por aqui Vanderlei também. o Aguinaldo Cardoso Lima tá mandou um mandando uma oi. boa noite para nós também. Pessoal, mandem suas perguntas aí. Vamos E fazer ouvintes, vamos levantar essa também conversa aí, essa... esquentar um pouco mais. E vamos levantar esse 2019, né, gente? Nós estamos metendo Exatamente. muita boca em 2018, mas é assim, acreditamos Não, nós muito estamos falando de que 2019. 2019 vai ser fantástico, viu? Aníbal, a gente tá falando de 2019. Não, Aníbal. não Você, acredito. eu 2019 vai ser surpreendente, Eu acredito, gente. Aníbal, que continuo acreditando ainda que o Brasil é o país das oportunidades. E vai Boa. continuar. Não, com certeza. Tô com você. Olha só que interessante. Eu peguei uma matéria aqui dizendo alguns setores que tendem a crescer ainda mais em 2019. Uma delas é da alimentação saudável, Sim. né? Alimentos sem lactose, glúten. Esse mercado cresceu muito em 2018 e tem uma estimativa muito grande para agora 2019. Mercado de pet também. O mercado de Cresceu, pet está crescendo vai- aí nos últimos anos. Né? E olha só que interessante, ô Edmir. Fala. Micro cervejarias. Olha aí, É a você grande tendência para impactando 2019. o mercado, E Edmir. nós tivemos no programa passado, falamos de Isso. cerveja artesanal, Cerveja. né? Nosso E mercado você vê representa tá aqui, aí 2% ainda do mercado de Mas cerveja, olha que né? legal, ó, a matéria o Ministério da Agricultura diz o seguinte, que houve um crescimento de 37% de cervejarias registradas no Brasil. Olha Sim. que legal. Fábio, Totalizando 679 empresas. Exatamente. Foi o que a gente falou semana passada. falamos sobre as micro cervejarias e trouxemos o Edmir. E falando agora desse quadro que você está colocando aí de uma franca ascensão dessa atividade pet, se nós formos falar isso no próximo programa, eu gostaria que o Azeitona estivesse no colo do Regis. Por favor. Colo do Regis? É um pedido... Mas Sim. Vai Ele ter um sentado. ciúmes com o Edmir. Mas... Então tá, eu deixo ele ficar no colinho do Edmir. Por falar em cervejaria, tem alguma notícia aí de quem foram os ganhadores? Oba! Nós Muito fizemos bem, aqui, Fábio. Sorteamos 2 ouvintes para degustar Para quem acompanhou a uma live aí cerveja no, artesanal. para quem acompanhou a live aí no último programa, que compartilhou, Compartilhou, né? tivemos lá 301 compartilhamentos, se eu não me engano, se não me falha a memória, já só uma vaga lembrança, tá? O que nós vamos fazer, pessoal, para que a coisa ande de uma forma tranquila, a gente vai entrar em contato com os 2 ganhadores que a gente fez aqui o sorteio. A gente vai passar para vocês aí, ver como é que a gente vai entregar esse voucher para vocês irem lá no Roots, tomar a sua cerveja e apreciar a casa, que é bem bacana, Eu tá? compartilhei a página, vê se eu ganhei. Não, Fábio, você não ganhou, porque quem participa do programa não pode ganhar. Uau. Também Isso você, porque eu você acho- também não, Aníbal. Isso porque o Fábio acho que deve ter compartilhado umas 20 vezes. Esqueceram de avisar que ele não podia participar. Exatamente. Que ele era café com leite. Você não leu As regras. as letras Boa, pequenas Edmir. das regras. Isso. Só aumenta um pouquinho meu microfone, por favor. Então vamos lá, gente. O Walter Nunes de Queiroz e a Maria Inês Ribeiro, tá? São aí os contemplados aí com os 2 vouchers. Tá? Opa, quem foi? Maria Inês e... Walter Nunes de Queiroz. Opa, Valtão, Inezinha, minha linda, se vocês quiserem uma companhia pra Inezinha, tomar minha linda. um copinho, Tá eu vou. O que o cara não faz por uma vamos. cerveja? Gente, Tem o espírito do Natal, isso aí? É meu espírito natalino. Isso aí- E uma boa cerveja Isso aí gelada, é o espírito da vontade Quem de tomar são? cerveja. Walter, eu faço até Walter jingle Nunes bell. de Queiroz Walter Nunes de Queiroz e Maria Inês Ribeiro. Maria Inês Ribeiro. Então, os 2 ganhadores.
terão o privilégio de degustar uma cervejinha separada pelo Marcos, né? Exatamente, Isso, as duas, num ó, gente, ambiente aquela situação. fantástico. Maravilhoso. A única coisa que a gente precisa resolver aqui para realmente não ter estresse é como o Marcos colocou, é uma cerveja escura e uma cerveja clara. A gente só precisa ver com vocês aqui se a gente concilia isso aqui de uma forma bacana. E olha, não deixe de experimentar o hambúrguer de calabresa, Exatamente. que é sensacional. Aqui no Tatuapé, Edmir, nós vamos no ter que ir lá Roots, com o Fábio. exatamente, aqui no Porque Roots. essa gravidez não vai passar bem. Não, passa, cara. Se ele passa. com essa vontade dele toda. Entendeu? Então legal, tá divulgado aí os dois ganhadores. Quer repetir o nome então, Edmir? Vamos o lá. Edmir se sente mais à vontade. Repita, homem. Obrigado. Walter Nunes de Queiroz e Inês Maria Ribeiro. Desculpe, Maria Inês Ribeiro. Isso. Beleza. Tintim pra Tintim. vocês. Parabéns, pessoal. Parabéns, pessoal. Obrigado aí por acompanhar o programa e participar. E vambora, gente. E aí? O que vocês têm mais a dizer aí? Ô, Edmir, Fala. voltando aqui para os assuntos que o Brasil é o país das oportunidades, Certo? para você ter uma ideia, se o estado de São Paulo fosse um país na ONU, o estado de São Paulo teria a 107ª posição. E lembrando que a ONU tem 197 países membros. Então, assim, nós não estamos falando, nós estamos falando de um país que se chama Estado de São Paulo, Exatamente. né? A economia, nós sabemos que é São Paulo que movimenta, não menosprezando os outros estados, né? Mesmo Mas porque isso são números, né? São números, falam por si só. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte também, né, gente? Orar é importante? Claro que é, mas arregaçar as mangas é mais do que isso, né? Tem que fazer por onde também. Exatamente. Porque se fosse assim, né, Edmir? Nós passamos aí com um governo aí que uns gostaram, outros não, nós tivemos que trabalhar, não é isso? Exatamente. Você ficou sentado lá na porta da sua empresa chorando? Mas não, Fábio, né? eu acredito que uma grande mudança de 2018, pelo menos nós lá na empresa, né, eu e minha sócia, largamos um pouco ali os noticiários, largamos um pouco a política, colocamos as informações ali num segundo nível de importância e, arregaçamos as mangas e fomos trabalhar, cara, porque a gente estava entrando num estado de depressão com a situação e com as notícias. Então, largamos tudo. se você se deixa bater, é É, pior. cara, e o que a gente viu no mercado, que isso começou realmente, esse movimento começou a crescer. Ou seja, as pessoas falam assim, vou fazer a minha parte e vou cobrar que as pessoas também façam a sua para que a gente saia de onde a gente está. Porque senão, cara, a gente ia realmente estar num buraco bem grande hoje, hein? Mesmo porque, gente, no cenário econômico, às vezes as empresas reclamam mais. Olha que bacana, hein? Tá. Bacana não, mas é assim. Quais são os vilões economicamente das empresas? Não é a matéria-prima, não é a mão de obra. O grande problema hoje que as empresas falam é a carga tributária. Concordo. Amigo. Então, quer dizer, você fala de crise, você fala de uma coisa de outra, as pessoas podiam estar falando, se lamentando, não, puxa, a matéria-prima tá altíssima, eu não tô conseguindo repassar, não tô conseguindo ter custo de briga. Não, todo mundo reclama, a maioria dos tributos. Então, já tivemos projetos aí de simplificação da carga tributária algumas vezes nesse país. Uns 5 anos atrás veio esse projeto do IVA, que era o Imposto de Valor Agregado, que a ideia era que unificar tudo no imposto só, e virou mais um. Agora, esse projeto pelo menos está sendo falado novamente, né? Só espero que ele seja levado a sério. Por quê, cara? Por que nós, empresários, nós, empresas, temos que gerenciar os impostos do governo? Por que nós que temos que dizer, olha, vai 18% para aqui, 7% para lá, 12% para ali, 0,65% para cá, 7,5% para lá, que é um do PIS, outro do CONFIS, outro do ICMS? Por que nós... quanto que a gente tem que pagar de imposto? É 10%? O governo que se vire e dividir isso. Porque além Ou pelo menos cuide com honestidade. Não, ele que se vire e dividir. Olha, vai 1% para o Estado, 1% para o município, vai 5% para a União. Ele que tenha, vamos dizer assim, esse encargo e essa burocracia de dividir os impostos. Isso onera as empresas, porque as empresas precisam ter pessoas especializadas, ter pessoas que estudem 24 horas por dia, porque além de todas essas mudanças de tributação, existem as mudanças por estado.
Então é insano, tá, as empresas terem que gerenciar isso. É insano as empresas terem que acompanhar essas mudanças. É insano os computadores terem que reorganizar tudo isso. Exatamente, cara. É toda uma burocracia que é transferida para a empresa, que onera as empresas. Cara, quanto que nós pagamos de imposto? Putz, 25%. Cara, o governo, ó, tem um IVA de 20% e ele que se vira para dividir isso. Mas sabe para que isso serve? Para só alimentar a sonegação. Exatamente. Porque é lá uma fora, outra máfia, olha né? que bacana, lá fora é o imposto único. Você como turista, se você chegar no aeroporto e declarar todas as notas que você comprou ali, você não tem obrigação, você não é um cidadão daquele país. Eles te reembolsam a parte dos impostos que você gerou dentro daquele país. E outra coisa, não adianta você simplesmente chegar num outro lugar com o hábito de filiar e falar, não precisa nem nota. Porque o cara vai tirar, porque é um hábito, já é normal, porque ele recebeu 10x, um valor de mercadorias, ele é obrigado a dar baixa naquela mercadoria e pronto. Todo mundo é feliz porque todo mundo recolheu, não tem sonegação e não tem quem come da sonegação. Exatamente. Porque isso é o que é aquela coisa. Porque é um formato simples. Quanto que custa? É $1. Quanto você paga? 1,10, acabou. $1 é do cara, 10 centavos é do governo e tá tudo resolvido. E o governo é que se vira o que ele vai fazer com esses 10 centavos, onde que ele vai aplicar da melhor forma e onde que ele vai direcionar. Então é uma situação difícil. Então por que sonegar? Por que o brasileiro sonega? Porque o que acontece? É mais fácil sonegar do que ele gerenciar toda essa parte tributária que o país impõe, cara. Será que isso tem a ver com cultura também, Edmir? Já houve, Fábio. Brasileiro? Já houve. Porque o que acontece? Começa aqui, começa ali, e aí a coisa perde o controle, né? Exatamente. Se eu catar você fazendo contrabando de outro país pra cá, você só, viu? Isso é verdade. Esse óculos dele aí, não sei não, hein? Apesar que ele disse que foi Príncipe Charles que presenteou. Charles. Gente, eu acredito sim no nosso país. O novo governo que vai assumir aí a partir do dia 1º de janeiro, que faça um bom governo, né, Aníbal? Porque não é para quem votou e para quem não votou, é para todos os brasileiros. Tome decisões. Que acho que vai precisar muito. Exatamente. E vai precisar mesmo, cara. E vai precisar de muito Deus na vida deles também, viu? Porque andaram meio afastado aí. E de tudo isso, tem mais algum recadinho aí? Ou... Tem um pessoal aqui. Tem alguma Vamos lá. pergunta aí? Já manda aí. O pessoal tá realmente otimista aqui, vai. Vamos lá. Oba, isso mesmo. O Alisson da Silva, será que vira esse ano 2019 e vai ficar na mesma com o novo presidente? Acho que não, hein, Alisson? Tem uma boas perspectivas aí pela frente. Marlon Rodrigues de Niterói, Rio de Janeiro. Acredito sim que 2019 seja o ano de melhorias, principalmente na área de emprego. Daniel Machado concorda com você, Fábio. São Paulo, motor do Brasil. Alcides Rafael de Pindamonhangaba. Oi, Daniel Machado de Dracena manda um abraço. Alcides Rafael Atequelusa e Itapeva. Interior, mais Itapeva, aqui, Alisson Bertiola São Paulo. Quem mais está por aqui? Ei, gente, tem muita gente aqui. Gente, acima de tudo somos brasileiros, né? Exatamente. Não paramos jamais. Levantamos, sacudimos a poeira e damos a volta por cima, como diria uma música. Exatamente. Correto, E Edmir? pessoal, a urna continua não sendo pinico. Então é assim, vamos vigiar. Não adianta ter mudanças e continuar deixando pra lá, dando prioridade pra futebol, carnaval. Vamos fazer realmente que sirva de lição tudo que nós sofremos esses últimos anos aí. Eu não vou falar partidariamente, tá? Mas sofremos, enfim. E tudo isso tem que acabar só mesmo supervisionando, pegando no pé, indo ver o teu voto aonde está girando e o que andam fazendo com ele. Exatamente. Para encerrar esse debate, eu queria ouvir a opinião do Regis, o que ele acha de tudo isso que nós comentamos. Regis, Por favor. fique à vontade. Seja sucinto, por favor. Nunca. O Regis, sempre com sábias palavras, né, o Aníbal? Ele é um... É um homem assim do mundo, né?
Então, quando a gente escuta Vivido. ele falando essas boas palavras do nosso quintal, vamos dizer assim, Pois é. porque o Regis é do mundo, mas ele sabe muito bem que ele é brasileiro da gema. Da gema. Brasileiro da gema. Então, Pelo pronto. amor Então de não Deus. adianta vir. Ele E é o que foi bem lembrado o que ele colocou. Que realmente ele come maravilhosamente na França, toma bons vinhos na Espanha, passeia muito bem com Charles, Com Charles. na Inglaterra, mas aonde ele se sente feliz é no Brasil. É no Brasil, tomando uma bela cachaça e comendo a buchada de bode. Que susto, pelo amor de Deus, Fábio. Nós estamos ao vivo. Cuidado quando você desce essa É isso brecada. aí, Eu falei, Treminha. pronto, vão nos tirar do ar. Pelo menos avisa antes, né? Meu Deus, tá vendo? Diferente. Não toque, né? Isso aqui é um programa organizado. Você tá achando o quê, Edmir? Ô, desculpa, hein? Por favor, repita o alimento de... Uma bela cachaça Alimento, ô pingus. Eu tô Uma bela falando só do cachaça alimento. Tá. e uma buchadinha de bode. Não, você não falou assim, você falou uma buchada de bode. Buchada de bode. Tá bom, agora sim. Tá bom. Ficou claro aí? Claríssimo. Legal, Só pessoal. não me deu água na boca porque eu não sou muito chegado na buchada. Tiagão, tem um comercial, eu tenho um recadinho do Marcos da Suprema Corretora, vamos dar uma olhadinha? Oba, seja Solta aí. bem-vindo, Marcão. Vamos lá. Surrai Seguradora. Seguro de roubo e furto para o seu carro. Pode chegar até 80% mais barato que um seguro completo. Tem franquia, assistência 24 horas em todo o território nacional. Temos todo tipo de veículo, seja ele carro, moto, caminhão, de qualquer marca, ano e modelo. Não perca seu tempo. Entre em contato conosco pelo nosso telefone 11 2387 6661 e também o nosso site www.supremecorretora.com.br. Conte conosco. Suprema Corretora, deu um recadinho pra gente aí. Eu vou pedir até uma gentileza, Tiago, dá para baixar esse vídeo de novo para tentar passar, a gente passa no final de novo, porque ele ficou meio picotado. Baixa no computador, não passa direto, mas mesmo assim é www, ajuda aí, Fábio. Vamos lá. Ponto. O Marcos deu um recado que foi o seguinte, que Isso. você pode fazer o seguro do seu automóvel de roubo e furto com até 80% mais barato do que um seguro completo. Que é aquele que envolve terceiros. Todas as coberturas, é Entendi. isso que ele estava dizendo. Né? E aceita para Uber, motoristas de aplicativos, né? Táxi, caminhões, veículos rebaixados, né? Tem muito veículo rebaixado, que hoje é possível fazer esse tipo de seguro. Né? Então, legal. Eu vou deixar o link aqui na página também. Você pode cotar o seu seguro, mas também o Tiagão já colocou aí, ó. Chama www.supremecorretora/exclusiva. Que legal. Pronto, bacana. Maravilha, Obrigado, fechou. Supreme Valeu, Corretora, Marcão. parceiraça, É isso mais aí. um parceiro que nem a Holt foi a semana passada. Isso aí. Exatamente, obrigado, Ora, pessoal. pois, estou ouvindo alguém chegar. Ora, é português mesmo? está Tá chegar. Raios. Português, achei que ele já estava de férias. já. Não, ele voltou. Ah, que nada, voltou de Como Lisboa. diria o Nelson Gonçalves, ele voltou. O boêmio voltou. Aê. Ai, Jesus! Chegou o nosso querido português. Ele é parente seu? Não, não. Não? Não, não. Não é não? Não sei de que aldeia ele é. De trás dos montes. Ah, então é. É ali, pertinho. Gente, deixa eu explicar que fique aqui registrado. Fala. Eu torço pra portuguesa, mas eu sou brasileiro, Porra, viu? eu achei o terceiro torcedor da portuguesa do Opa. país. Mas eu sou brasileiro, mas meu pai era transmontano. Ah, é? E meu avô, por parte de mãe, era da Guarda, se não me engano. Então, Seu avô chegou nas caravelas. mais ou menos, arremo. Beleza, Tiagão. Que nós... Ah, hoje tem... Ô, Aníbal, hoje tem diferente, hein? Olha que legal. O Eduardo Ribeiro, ele mandou umas placas diferentes pra gente hoje. Ele mandou placas de caminhão. Então, tira o Portuga, entra o caminhoneiro. Bora lá, vamos Vamos lá. lá. Na realidade, o Portuga é caminhoneiro. Resumindo. Minhoca é uma... Como é? Minhoca é um absurdo. Não tem pé nem cabeça. É realmente um absurdo.
Quem mandou essa? O Eduardo Ribeiro. Poxa, Eduardo, por favor, seja mais criativo, né? A gente tá aqui pra também rir, poxa. Essa é bem do Punha a português. minhoca de forma diferente aí pra nós ficarmos contentes, né? Porra, minhoca é um absurdo, não tem nem pé nem cabeça. Tá bom, vai, Eduardo, Fábio. você ficou quanto tempo olhando pra minhoca pra descobrir que ela não tem pé nem cabeça? Meu aí. Deus do céu. Gente, mandem placas, mandem minhocas pra nós, mais divertidas, por favor. Um abraço, Eduardo. Obrigado, Gostei da Eduardo. sua boa vontade. Olha que legal isso aqui, Pobre é... ó. Pobre é igual pneu. Quanto mais trabalha, mais liso fica. Pois é, cara. Essa é uma condição do nosso país, mas É uma verdade? Vai É melhorar. uma verdade. vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar, Recalchuta, vai melhorar. recalchuta que dá. É como... Vai ter uns pneus remoldes aí também, viu? Exatamente. Esse também próximo foi, ano. esse foi mandado por quem? Não, esse foi a Jéssica de Queiroz. Uau, Jéssica, como foi Deixa eu animado. explicar, porque tá tendo aqui, que nós soltamos, né, no nosso... Aliás, Edmir, como é que acompanha a gente no Instagram? No Instagram, vamos lá, entre lá no O4Elem, compartilhem lá, participem. 4 Elem, maravilha. Tá? Daí nós colocamos, o pessoal pedir para mandar as placas, mas na verdade as placas vieram através do e-mail do Regis. Regis. Regis@, oquartoelemento.com.br. Tá bem legal. Continue Tem mais um mandando suas caminhão placas aqui, lá. solta aí. Deus é joia, o resto é bijuteria. Uau, boa. Olha, Né? essa Legal. é Essa foi Profunda, profunda, Como hein? dizia minha mãe, muitas Eu não sei quem graças mandou essa a aqui, que Deus veio e junto poucas na- graças com Deus. Isso, Gostou? exatamente. Fui profundo. Exatamente. Caramba, você é praticamente um reverendo. Muitos anos no seminário, eu sou um Você era, praticamente você era um coroinha santo. do padre? Não, da missa. Não, da missa. Ah, tá. Vamos que vamos. Olha essa que legal, Aníbal. Manda. Ninguém é vidente. Ligue a seta antes de virar. Cara, Olha, Essa putz tinha que ser eu quero uma cópia dessa. Né? por adesivo. realmente. Essa eu quero uma cópia. Pensando até pôr no vidro do meu carro essa aí, Não, cara. a gente Exatamente. podia bolar mesmo um adesivo, Olha. o quarto elemento dá a dica e pôr essa Olha, frase. Olha, Às Tiagão, vezes eu põe lá pra quem é internauta também ver. Enxergar é ótimo, mas ver também é bom. Porque Porque às vezes você tem que adivinhar até o que o cara vai fazer, né? Olha lá, Isso é ninguém verdade. é vidente, ligue a seta antes de virar. Bacana. Mas, você vê, mas seu carro não saiu com seta? é que tem alguns carros que isso é opcional, né? Então, o pessoal na Gente, hora da vocês que economia- me chamam Você de tudo velhinho. bem, porque ele fazia assim antigamente, ó. Isso, eu ainda ia falar isso. Levantava o bração assim. Isso, eu ainda ia sinalizava. falar justamente isso. Antigamente, eu não peguei na autoescola Não, e pior isso. que ele fazia isso mas e ia pro lado eu acho contrário que ainda. era comum na autoescola, você tinha que pôr o bração pra fora. Em qual época, Aníbal? Não sei. Eu já peguei a Lembra época de quando pôr a outra seta coisa era pra um fora. lampião? Então, a Aníbal dessa época, pra ligar Farol o era ele abria, lampião. acendia lá a velhinha, fechava e era a lanterna Isso. do carro. No Exatamente. retrovisor do lado direito era opcional. Não. Isso era mesmo. Eu não peguei a manivela. A manivela eu não peguei. Para dar Regis partida no tem pra motor? dar partida no motor. Isso eu não peguei. Pô, Mas lá. peguei aquele. Empurra, gente! Vamos! Pega no tranco! Isso eu peguei. Põe a próxima aí, Tiagão. Ai, Tem ai. mais? Tem Vamos mais, lá. tem mais, tem mais. E pelos buracos na rua. Opa, peraí que eu já vou ver aqui. sei- Pelos buracos na rua, É pelos que buracos se na rua, conhece- que se conhece o prefeito e vereadores de uma cidade. Isso é verdade. Pura realidade, né? É isso aí. Isso é Pura fato, realidade. Aqui não tem nem Olha, eu aquele- não Por sei se a isso- gente lembra do prefeito, o buraco, mas da mãe dele a gente lembra. Por isso, Olha, pouca coisa mudou, né? toda vez que você se Pouca deparar coisa com um mudou. buraco, lembre do seu prefeito, lembre do seu vereador e cobre-o. Eu tô achando que o Edmir, até o final, mais 4 anos, ele sai candidato. Sai, Candidato aqui. sai. Ele, Não sei, não Ele- sei. Cervejeiro do ano. Não, não. E o azeitona vice. O azeitona vice. Boa, Vê se bora. tem mais aí, Tiagão. Tem mais? Pô, tem uma legal aqui, cara. Que os cara... Esse eu não enxergo, cara. Olha que da bacana. Kombi. Da Kombi. Dizem que Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Acredito que ele tenha me confundido com o Rambo. Não, essa frase, cara,
A primeira vez que eu li essa frase num post em algum lugar aí, cara, realmente. eu dei muita risada, cara, porque olha. Olha, Rambo. O Aníbal chegou aqui hoje assim, né? Você deu um nó. Realmente Não, gente, deve ter te confundido mesmo, mas tudo bem. Segue Hoje a batalha, se eu pudesse derrubar uns 10 ramos. Acho que só tem mais uma, né? Solta aí, Tiagão. Ai, que bonitinha. Edmir, é teu ou é do Aníbal, Fábio? até que enfim você trocou de carro, né? Não, ainda Não, continuo com a minha Não Toyota sou gay, o carro é da minha mãe. Mas você tinha um carro tão bonito, com uma placa tão bonita. Por que você trocou, Aníbal? Ela trocou de Eu carro. não troquei, peguei o carro da minha mãe. Ah, tá, desculpa. Esse não é o carro do Amazing Chicken, não, que vai ter. não. né? É, você vai ficar bonito aqui, viu, Aníbal? Pô, Seria praticamente assim uma Penélope charmosa. isso, na corrida maluca. Exato. Nossa. Pô, Aquele legal, muito lencinho bacana. amarrado, né? Muito Olha, bacana. Essa sua frase tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Nós vivemos numa corrida maluca, né? Putz, verdade, Edmir. Todos os dias, como Todos. empresários, É. pra E tocar. sempre tem um cacete de um Dick Vigarista na nossa caminho, né? A Realmente. gente não se livra do Dick Vigarista. Tem o Mutli também, tem de tudo, cara. Mas o Mutra é o de menos, gente. O Mutra a gente chama ele de azeitona, tá Ora, bom. cara, Pior é o Dick Vigarista, A gente cara. sintetizou a nossa situação de uma forma bem fácil, cara. Bora lá. Bora, que tem aí, Fabião, mais? Isso aí, turminha. A placa já. Então agora o ouvinte e o internauta, ele pode mandar placas. Placa, o Tiagão já colocou aí pra Guga, nós. ó. Ele pode mandar Placas, frases de caminhão. Opa, estamos abrindo o leque. A produção você já separa. E coloca o seu nome também, viu? Pra gente poder identificar e falar aqui no Isso. programa. Exatamente. E elogiar, que nem a gente pôde elogiar hoje a minhoca do Eduardo, né? A minhoca do Eduardo. Minhoca do Eduardo. E a Érica com E a Érica. eu nem Ai, ai. Que mandaram Mas- aqui pra gente. Mas participe, pessoal. Você manda as placas para o Regis. Isso. Não importa que a gente mesmo reclame que não foi engraçado, mas participe. Participe, O importante é mas participar. exato. Regis arroba o quartoelemento.com.br. Turminha, alguém tem dica? Você tem dica aí, Aníbal? Gente, eu englobei 2019 num único investimento. O Tesouro Selic é considerado um título muito bom para investidores iniciantes e para quem quer construir uma reserva de emergência, por exemplo. Além disso, com a estimativa de alta da taxa básica de juros para 2019, seu dinheiro tende a render mais. Muito bem, Aníbal. Posso dar mais uma diquinha, gente? Pode. Um jabazinho de leve? Pode. A você que tem filhos, filhas e também gosta de ter um livro assim bacana na cabeceira, Tá. o lançamento do livro Riqueza Garantida, Não Oba! Faça Birra, Faça Economia, Muito Noite bem. de Autógrafos. Para aqueles aqui da bancada que achavam que eu não sabia escrever, eu mesmo escrever. Isso não é a minhoca que é um absurdo. Isso que é um absurdo. Quando? Perguntem, Exatamente. quando? Quando? Adorável guru. Já que você se empolgou tanto, né? 11 de dezembro. 11 de Das dezembro. 18h30 às 21h30, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, ali na Faria Lima. Conto com a presença de todos vocês. Vou ter o maior carinho de receber todos vocês. O Regis provavelmente vai estar viajando. Com Provavelmente. certeza. Mas é assim, vou ficar muito feliz da presença de todos vocês. Então é fica o dia recado 11 aí. de dezembro, Das 18h30 às 30 21h30. na Livraria Cultura do Shopping. Lugar chique você pegou, hein? Meu amigo, Caramba. Você é amigo do não, Regis? não, a editora me colocou num lugar Caramba. desses, elegante, lindo, maravilhoso. Eu vou estar Olha, perfumado. E o mais legal desse livro é que ele é um livro vira-vira. É um famoso português. Isso. Português. De um lado é a riqueza garantida, que é para os pais saberem lidar com os filhos em relação à educação financeira. E do outro lado, não faça birra, faça economia, é a criançada brincando junto com os personagens, com piquenique, falando de economia, planejamento. É isso aí. Muito obrigado pelo espaço, viu, gente? Caramba, De que nada, legal. pessoal. Depois você passa ali no Tá caixa bom. e acerta, tá? Tudo Tá bem. bom. Tá. Hoje já vi que a gente vai ter ali um shopping na faixa ali, né? Tá tranquilo.
Falando em chopp na faixa, só dar uma dica aqui rapidinho. Oba! Uma cerveja que eu experimentei a semana passada, é uma Neipa, da cervejaria Meia Culpa. Ou seja, ela é uma cerveja turva, tem um amargor delicado, não é aqueles amargores fortes, tá? Aroma é de frutas tropicais, ele tem lúpulos americanos, australianos. Para quem já entende um pouco mais de cerveja aí, tem o Mosaic, o Eldorado, o Galaxy, o Citra e a Note, tá? Tem 7% de álcool, ou seja, ali sempre a artesanal tem um pouquinho a mais ali do que a tradicional. Toma ali por volta de seus 4, 5 graus, que vai ficar bem bacana. Uma cerveja meio amarelada, ela até parece um suco, que é até engraçado quando você põe no copo. Parece uma laranjada. Uma laranjada um pouco mais opaca, mas é bem bacana. Vale a pena. Quem tiver oportunidade aí, quiser degustar alguma coisa diferente, eu indico aí, pessoal. Qual que é o nome da cerveja? Caridade. Caridade. Nossa, quase esqueci. Chama Caridade, a cerveja da cervejaria Meia Culpa. É uma New England IPA. Então, na próxima semana o senhor traga para degustarmos. Uma caridade. Fazer uma caridade pra nós, né, Você meu? não quer fazer uma caridade, né? Porra. Caramba, Bem legal. bacana, cara. Valeu a dica aí. Tá bom? Eu só queria complementar aqui o que o Marcos deu recado para nós aqui. E o pessoal está perguntando se é possível fazer seguro de carro com placa preta. Sim. Primeiro, o que é um carro com placa preta? Isso é bonito, né? Primeira pergunta. Não é um carro velho. Exatamente. É um carro antigo. Exatamente. Né? Que é totalmente sem mexer, né? Ele não Original? pode... Ele- original, exatamente. Ele tem que ter, se não me engano, é 80% da originalidade. Ele tem que manter o Detran. Ele pode tirar a placa preta, né? O que valoriza muito esse tipo de veículo. E na verdade você não tem um valor, né? Quanto vale, por exemplo, sei lá, um Exatamente. Fusca placa preta, né? Mas é possível você fazer o seguro dele sim, Tá. dentro do que o Marcos deu recadinho para nós. Um seguro contra roubo é possível. É claro que o valor sentimental não se encaixa aí, né, gente? Não tem como, é dá pra imensurável, contar né? isso. Tá, Mas então, é feita uma análise da seguradora. Um Fusca 1966. Vai lá na tabela, vê quanto custa um Fusca Não 1966. custa mais quase ou nada, menos isso. entendeu? Mas aí assim, ele acha que aquele veículo custa 50 mil reais. Porque Então é ele vai difícil passar essa informação. precificar um Exatamente, não negócio tem como desse. precificar. Então a seguradora analisa esse risco e se concordar com o valor, dá para fazer esse, mas dá para fazer. Entendeu? Veículo Mas aí placa preta. É uma avaliação sentimental, vamos dizer assim. Aí faz um valor determinado na pólice, né? Precifica já o valor da indenização. E a devolução, devolução da joia, como que chama? A devolução, Indenização. A indenização, ela é dada, acredito que em dinheiro, Em né? dinheiro, sim. Mas Porque, meu, você não cobre consegue isso. Sempre, não tem como, encontrar né? Até nos veículos tradicionais, a indenização sempre em dinheiro, né? Tratando-se de seguradora, né, gente? Então, mas Tá. aí, Fábio, isso cobre, por exemplo, uma batida também? Não, só o roubo e furto. Só roubo e Só furto? roubo e furto, é. Tá. As seguradoras não fazem veículos desse porte aí. Não tem como repor peça, isso. Exato. Entendi. Muito difícil, né? Perfeito. Mas é um mercado aí que é um mercado grande, Certo. que estava aí desamparado, e essa seguradora ela veio com essa proposta e teve uma aceitação muito grande. Né? E para os veículos tunados também se encaixam nesse perfil aí também. Então, na verdade, você já consegue fazer o seguro para esses tipos de veículos, sim. Ali na Tá. Penha, cara, tem uma empresa pequena, ela faz reforma desses carros antigos, né? Pô, mal barato. Cara, mas meu. tem Isso é muito legal. Maverick, Opala, aqueles Corcéis antigos, cara, mas é uma coisa assim incrível, cara. Parece que o carro saiu da fábrica, coisa absurda. Seria mais ou menos aquele programa do Lata Velha, né? Você vê como eles levam o carro e a transformação do carro. Mas aí Quando você tende a manter a originalidade do carro, é exato muito que eu ia bacana. falar, né? Que muitas vezes modificam o carro, né? É. Mas o Regis também tem uma dica pra nós aí. E aí, Regis, qual a sua dica de hoje? Tiago Negro. Conta aí, Fábio. O Regis traz um livro do Tiago Negro do Mil. do 1000 ao 1 milhão. ao milhão, né? Tiago Negro, ele tem aquele programa lá no YouTube do Primo Rico, que é muito bacana. E aliás, vem de contra o que você falou e que está aí no livro também. É um livro muito bacana, muito fácil de ler, para quem quer ingressar no mundo aí de investimentos. O Tiago traz traz um livro bem didático, simples de entender, faz um demonstrativo aí de várias aplicações financeiras.
né? E como o Aníbal ressaltou há pouco, há minutos atrás da Selic, né? Do Tesouro Direto, o livro explica bem isso aí também, né? E como lidar com as ações, estudar como é que muito você... legal. Muito bacana. Só Uma não linguagem fiquem- bem prática e fácil. Só não fiquem traumatizados em relação a comparar o investimento de poupança e Porque tesouro direto. ele traz isso no livro, né? Falando que a pessoa está acostumada a investir em poupança e tal, e que que na verdade é o pior investimento que existe é a caderneta de poupança. E ele traz aí uma série de dicas e você não precisa ser nenhum expert no assunto. Então é muito bacana o Regis. E o legal é que colocar essa ele dica pra nós aqui. compartilha o quadro de ações dele, né? Exatamente. Isso que é bacana. Então, quer dizer, se você também acredita e aposta apenas no que ele ali já tá aplicando, pra ele já tá valendo É isso aí. a Exatamente. dica. E aí, Pessoal, eu me despeço por aqui. Já chegamos ao final de mais um programa, O Quarto Elemento, que vai ao ar toda quarta-feira. Que horário, Edmir? às 18h30 até às 19h30. É isso aí. Depois você pode acompanhar no YouTube. Ai, que bonito. No Facebook, o Quarto Elemento. Veja lá nossas dicas e nossos chamados lá no Instagram, no O4Elem. E também me despeço, agradeço a todos vocês, agradeço aí a participação aí na nossa live, ao compartilhamento aí das suas placas conosco. De novo, não esqueçam de realmente colocar ali o nome, que às vezes só pelo endereço do e-mail a gente não consegue identificar quem é a pessoa. Mas muito obrigado, até a próxima semana. E vamos lá, Aníbal. Regis se despeça também. Já se despediu, né? Com a dica dele. Já praticamente Então, pessoal, já falou demais já. Tchau. Fica um beijo aí pra todo mundo. Contamos com vocês quarta-feira que vem. E assim, fica agora o recadinho de novo do Marcos com a nossa despedida. Tchau. Até a semana pessoal. que vem. Valeu. Obrigado, corretora Supreme É isso aí. Seguros. Tchau. Exatamente. Valeu, obrigado. Tiagão. Tchau, Obrigado, Tiagão. Tá mesmo? Que pena. tudo Gente, bem. semana... Vai ou não vai? Então bora lá. Coloca aí, A Tiago. Supreme Corretora de Seguros acaba de fechar uma parceria com a Surrai Seguradora, com seguro de roubo e furto para o seu carro. Ele pode chegar a até 80% mais barato que um seguro completo. Não tem franquia, assistência 24 horas em todo o território nacional. Aceitamos todo tipo de veículo, seja ele carro, moto, caminhão, de qualquer marca, ano e modelo. Não perca seu tempo. Entre em contato conosco pelo nosso telefone DDD 11 2387 6661 e também o nosso site www.supremecorretora.com.br. Conte conosco.